Deus não é o seu garçom. Eu vou repetir. Deus não é o seu garçom. Abra sua mente e o seu coração para essa palavra de restauração. Gente, eu quero que vocês se imaginem na situação que eu vou narrar agora. Imagina que eu fui a um restaurante sozinho. Já tem muito tempo que eu não vou a um restaurante sozinho, muitos, sei lá, acho que anos. Mas eu fui num restaurante sozinho e é um restaurante de altíssima qualidade. E aí eu sento na mesa, o garçom imediatamente fala: aqui que o senhor quer ficar? Quer a carta de vinhos? Quer beber alguma coisa? E me dá o cardápio. Eu falo: não, não quero beber, não quero, não bebo. Vê uma água para mim, por favor, e eu vou escolher o cardápio. Ele fala: me chame, por favor, e ele fica aí do lado. E eu peço uma picanha maturada alta, assim, com batata frita cortada do modo francês, aquela que parece uma lua, salpicada com um pouco de alecrim, arroz, feijão e peço um vinagrete. E aí eu falo para ele: olha, eu quero a picanha bem alta, tá? O corte alto e mal passada. Minha picanha sangrando. É pegar aqui, ó, a chapa tá quente, coloca lá, ou na parrilha, no forno, onde for fazer, mas bateu, conta até 10, virou, acabou. É isso que eu quero. Falou: tá bom, falou obrigado, fico esperando. Passados pouco tempo, já estava tudo meio que pronto, um restaurante de alto nível. Só faz a carne na hora, o resto já estava meio que preparado, ou no ponto, sabe assim, aqueles tipo Masterchef que já deixa tudo pronto, só cozinha. Vem a comida tá deliciosa, eu agradeço, pago e deixo uma gorjeta pro cara, certo? Agora vamos imaginar que esse cara se chamava João, e ele se lembra de mim, falou: obrigado, João, um excelente atendimento. E aí eu tô no shopping, e eu tô na fila do cinema do shopping. Vou ver algum filme da Angel Studios, que é o que ainda presta, né, para ver no cinema. Então, Rei Davi, por exemplo, eu tô na fila para assistir a animação Rei Davi, ou um outro filme da Angel Studios. E aí eu tô lá, e aí o que acontece? Falo: putz, eu quero um chumbinho da Copenhagen. Quero um chumbinho. Aí eu vejo o João passando, eu falo: João, ó, o chumbinho tá R$ 28, tem 30 aqui, vai lá e compra pra mim, pode ficar com o troco. Ele fala assim: Lucas, olha, você está equivocado, eu trabalho para aquele restaurante, é uma empresa. Eu não sou seu garçom para a vida. Eu tenho uma função de garçom ali, entendeu? E aí, na verdade, ele tá certo, eu falo: é verdade, eu fui muito folgado. Gente, é assim que a gente trata Deus. A gente trata Deus como um garçom. Vamos recapitular algumas coisas. Ele nos criou, certo? Ele criou um mundo perfeito para o homem, que era o Éden. No Éden tinham trocentas árvores frutíferas. O homem e a mulher, assim como os animais, isso é uma coisa que as pessoas não falam. Eles podiam transar livremente. Tipo, era tudo liberado. Por quê? É que frutificai-vos e multiplicai-vos. Fazer sexo não era pecado. Inclusive, eles não tinham nem a maldade sexual. Não existia malícia. Entendeu? Então, eles tinham comida eterna. Eles podiam transar. Eles estavam num paraíso com cachoeiras e plantas. Tudo maravilhoso. Tanto que ele fala assim: o homem deve lavrar a terra, mas assim, já ficou claro que isso não era provisão. A provisão vinha das árvores frutíferas. Porque naquele período está escrito lá em Gênesis, em Bereshit, que não era necessário matar animais. Então todo mundo comia dessas árvores, dessas plantas. Então esse lavrar a terra do homem, eu interpreto de uma forma um pouco mais ampla, que era de se desenvolver. Então, talvez fazer uma moradia, ou vamos supor que não tivesse a serpente, tivesse se espalhado os homens para o Éden, então se desenvolvam, né, em todos os sentidos que forem possíveis se desenvolver, né? Enfim, e aí o que acontece? Veio a serpente, que é o diabo, e a história, o resto todo mundo conhece, deu essa merda toda que a gente está hoje. Mas o ponto é o seguinte: Deus tinha feito de tudo, para o bem dos seus filhos, como qualquer pai humano, só que com muito mais amor, porque o amor de Deus é um amor ágape, é um amor perfeito, é um amor incomensurável. E aí, ao longo da história da raça humana toda, ele tentou se reconciliar com a gente de todas as formas possíveis e imagináveis, do Êxodo ao, ao pré-apocalipse, digamos assim, até as últimas cartas, digamos assim. Antes de Jesus, naquele período que é chamado de silêncio de Deus, entre aspas, quando teve os últimos profetas ali, Miqueias, em todos os momentos, Deus chamava o povo de Israel a se voltar para ele, a ter um comportamento minimamente ético e teria tudo, teria o melhor dessa terra. E o homem
pelo seu arbítrio, tá? Eu não acredito que existe livre-arbítrio. Eu poderia fazer um vídeo longo sobre isso, mas resumindo, arbítrio é a capacidade de você tomar decisões com base em informações e consequências, causas e consequências. Um árbitro faz isso, um juiz. Ele analisa as causas, analisa as consequências e decide. Livre-arbítrio, como tudo no Brasil, o uso da palavra em português ela é totalmente errada. Quase todas as coisas. Enfim, hoje em dia estão falando gordofóbico, que seria medo de gordo. Quem tem medo de gordo? Entende? Medo de pessoas obesas. No Brasil, todas as palavras elas são distorcidas pela ignorância do método Paulo Freire, toda essa história, né? A esquerda criou um universo de ignorância, um mar de ignorância que a gente está até aqui. Mas, enfim, livre-arbítrio seria você poder decidir sem nenhuma consequência. E isso nunca existiu. Desde a árvore do jardim do bem e do mal tinha uma consequência, pois certamente morrerão. E o ponto é o seguinte: Deus tentou de todas as formas isso e ainda hoje Ele é o Pai da nossa provisão. Eu entendo que Deus nos provê. Ele é a fonte da provisão e a gente usa canais. Quais são esses canais? Nosso trabalho, tem vários tipos de canais, mas o mais conhecido é o nosso trabalho. Mas enfim, esse não é o tema do vídeo. Mas o ponto é o seguinte: as pessoas confundem a nossa provisão, o fato dele ser nosso pai, com pedir coisas egoístas que não estão alinhadas ao próprio propósito que ele quer para os seus filhos, e a gente pede como se fosse um garçom que pede e tem que chegar para a gente. E aí a gente se frustra com Deus quando o erro é todo nosso, porque a gente não desenvolve uma intimidade com Deus para saber que caminhos Deus quer para a nossa vida. E aí, esse é um outro ponto que eu queria fazer uma distinção. O arbítrio é você decidir. Você pode decidir ignorar Deus, não acreditar nele, acreditar em outros deuses, ou anjos caídos, ou demônios, etc. Ou acreditar nele. Dentro do fato de você acreditar nele, que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, também existem muitas escolhas. Você pode acreditar nele e fazer tudo como você quer. Ou você pode entender o que Deus, como Pai, quer para você. Imagina um livro como esses aqui, em que Deus escreve os capítulos. Ele tem uma direção que ele acha melhor para você. E você preenche as páginas. Então ele não fica microgerenciando a sua vida. Você decide no dia a dia, sua rotina, seus micro resultados. Mas tem um propósito, um direcionamento que ele tem para você. E aí, como que você vai saber disso? Ah, eu não sou telepata, Lucas, eu não sou adivinho. Simples. Desenvolvendo um relacionamento com Deus. Com esse relacionamento, você começa a sentir no seu coração, ou aqui no seu estômago, na sua intuição, que caminho tem mais a ver com a sua essência. E quando você faz isso, você tem uma tendência muito maior de prosperar. Você faz as coisas com mais energia, você faz as coisas com mais tesão, você faz as coisas com mais vontade, entendeu? Então, quanto mais intimidade você tem com Jesus Cristo, você tem com o Pai, você tem com o Espírito Santo que habita dentro de você, você tem mais chance de prosperar no mundo material aqui. Por quê? Porque você vai estar fazendo coisas direcionadas. Então, o provedor principal, que é a fonte, que sempre é o criador, aí você fala assim: ah, mas eu trabalhei pelo meu dinheiro. Tá, vamos pensar no dinheiro de antigamente no papel. Da onde que ele veio? De árvores, foi Deus. O dinheiro digital de hoje, da onde que ele vem? De um código de programação, de um chip de um computador em algum lugar. Tá, esse chip foi feito com uma matéria-prima. Essa matéria-prima foi criada onde? Pela natureza. Então Deus criou toda a fonte da riqueza. Até hoje, Ele é o provedor, Ele é a fonte. Só que a gente confunde muito a questão da fonte com os mecanismos para receber isso, com os caminhos, que podem ser vários. Networking, trabalho, estudo, aprimoramento, mas Ele é a fonte. Só que Ele não é uma fonte que vai jorrar qualquer coisa que você pedir como um garçom. Tem aquela comparação até um pouco boba, mas se o seu filho de 5 anos te pedir a chave do seu carro, você não vai dar para ele dirigir. Então não tem sentido você pedir para ser milionário se Deus já sabe lá na frente o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai se destruir. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo: um marido e mulher. Aí o cara ficou milionário. Ele fala: ah, eu tô pagando tudo para a mulher, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, posso trair, posso. Entendeu? Ou a mulher, o contrário: eu tô milionária, agora eu sou a rainha da casa, dane-se esse cara, vou arrumar um novinho. A mente humana, a carne nossa, ela é corrompida, certo? Ela foi corrompida pelo pecado. E o sacrifício de Jesus, para você que realmente aceitou Jesus Cristo, ele nos devolveu a santidade. Então ele matou o pecado que havia em nós. Mas ainda assim nós podemos cometer pecados no plural, pecar, ser tentado pela carne, ser tentado pelo diabo. Então assim, você receber uma coisa que você deseja,
que vai te dar, digamos assim, vou usar até uma palavra esquerdista, que é uma palavra que eu vejo como negativa, um empoderamento muito grande, isso vai mexer com o seu ego, com a sua vaidade, com coisas ruins. Você vai se colocar no centro da sua vida, ao ponto de fazer o que você quer e às vezes se destruir. Então, muita coisa que você pede, você não teria maturidade hoje para receber. Agora, se você se torna maior, se você se torna mais inteligente, mais sábio, mais paciente, mais culto, mais proativo, você vai passar por dificuldades que vão te tornar também mais humilde, mais experiente, ao passo que quando você tiver tudo aquilo, você vai conseguir gerenciar. Hoje no Brasil, a gente vê grandes influenciadores digitais, bilionários, milionários, multimilionários, todos divorciados, ou se casando e divorciando, ou com casamentos destruídos que eles mantêm a família com uma maquiagem. Quem mexe nesse meio, quem conhece um pouco disso, eu conheço muita gente de lançamento, sabe, não vou falar nomes aqui, que muitos desses caras que ajudam, que é um coach emocional, na verdade a casa dele está toda destruída, entendeu? Isso acontece muito, gente. Em todas as áreas também. Do banqueiro até todo mundo que tem muito dinheiro dentro desses grupos, digamos assim, tem uma grande parcela de pessoas que está com uma outra parte destruída. Por quê? Ele obteve isso de uma forma que ele ainda não era aquela pessoa para ter aquele problema. O T. Harv Eker, no livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala isso. Você tem que ser maior do que os seus problemas. Você tem que querer sempre mais problemas, mais desafios, só que você tem que ser maior que eles. E aí, o benefício proporcional do problema que você resolve, você vai conseguir administrar. Usando a linguagem do jovem, você vai conseguir tancar o problema, entendeu? E muita gente acabou ascendendo muito rápido, principalmente no digital, e se perdeu. Muita gente aí, não vou citar casos tristes, mas teve gente que perdeu até a vida, teve gente que está totalmente perdido, enfim. Gente com a cara toda tatuada, deformada. Enfim, vocês sabem, né? Só dar um Google aí que vocês vão achar muitos casos. Mas o ponto é o seguinte: Deus, ele quer te prover, ele quer te ajudar a realizar os seus sonhos. Como eu quero que a minha filha realize os sonhos dela. Só que para isso, eu vou querer que ela amadureça, que ela estude e que ela faça isso com a capacidade dela, de certa forma, em conjunto. Por quê? Porque eu quero, já que existe o arbítrio, já que ele pode escolher, já que a minha filha vai poder escolher quando ela fizer 18 anos, eu quero que ela esteja preparada para arcar com as consequências dessas escolhas sem se destruir. Então eu vejo muita gente frustrada com Deus injustamente, porque cobra ele como se fosse um garçom. Guarda essa imagem. O garçom, existe um contrato não falado no restaurante. Você senta na mesa, você sabe que ele é contratado, é uma coisa pontual ali. Você vai ser servido por aquela pessoa, naquele momento, dentro daquele contexto. E muita gente pensa que Deus é isso, um garçom, ou um Santa Claus, alguma coisa assim. Não. Isso aí nem faria bem para você. Você ia acabar se destruindo. Eu tô falando com você que às vezes está chateado com Deus, reclamando da vida. Às vezes as dificuldades que ele te deu são justamente para você superar essas dificuldades, se tornar mais forte, conquistar o que você quer. Ele, através da provisão dele, dá muito mais para você, derramar bênçãos em cima de você, de saúde, de prosperidade, de felicidade, de oportunidades, e você ter força emocional para gerir tudo aquilo. Você está no tamanho certo para gerir aquilo. Tem um rap americano que fala assim: more money, more trouble. Que é mais dinheiro, mais problemas. E é verdade. Se você tiver a oportunidade de conhecer alguém que você acha que é rico e tal, pergunta. Se a pessoa cresce, imagina um grande empresário que tem 1.000 funcionários. Então tem o gestor, do gestor, do gestor. Ele ficou maior, então parece mais fácil. Mas para uma pessoa que não sofreu o que ele sofreu, são muito mais problemas, muito mais complexos. Então, existe hoje também o movimento da esquerda de desrespeitar os ricos, os bem-sucedidos, etc. E esse movimento, ele é um movimento basicamente divisista, para gerar divisão, né? E basicamente destruir a sociedade. Tem toda uma agenda, né? Que a gente conhece muito bem. Mas, assim, um ponto importante é que dessas pessoas que estão assim, tem gente que realmente herdou e dificilmente mantém aquilo, mas uma boa parte dessas pessoas que são bem-sucedidas, que eles tiveram que ralar muito, se ferrar muito para ter a estrutura para isso. E alguns deles, porque Jesus disse que o caminho é estreito, alguns deles desenvolveram intimidade com Deus, para entender no coração de Deus qual era o propósito deles. São poucos, mas a gente sabe quem são essas pessoas. Quando você vê alguém que você sente que, além de ser bem-sucedida, ela faz o bem de verdade, com leveza, sem atrito, sem maquiagem, sem ser um ator na internet,
São pouquíssimos, mas essas pessoas existem. E é essas pessoas que a gente tem que ir atrás, admirar, ler a Bíblia, buscar a palavra, ter um relacionamento íntimo com Deus. E aí sim, todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Esse é o pensamento que eu queria deixar para você parar de ficar frustrado e começar a se aproximar mais de Deus. E quando eu falo se aproximar, é o seguinte, antes de dormir, conversa com Ele. Conversa com o coração aberto. Fala com Jesus, Jesus, está acontecendo isso, 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 eu queria isso, isso. É isso que eu quero para mim? Você vai começar a ver sinais. Você não vai ouvir uma voz audível. Vamos supor que seu nome é, sei lá, Pedro. Pedro, você não tem que ser, sei lá, o promovido para gerente, você tem que fazer. Não, não é isso. Mas você vai ter uma sensação aqui no seu estômago. Todo mundo já teve isso aqui. Falam em inglês butterflies on the belly, que é borboletas da barriga. Ah, eu tenho que sair daqui, tem que sair desse emprego. Essa pessoa não é legal. É um feeling. Deus se comunica com você de várias formas, através da Bíblia, através dos sonhos, através do Espírito Santo que está dentro de nós. Então a gente tem esse feeling, essa sensibilidade. Como se fosse, entre aspas, um sexto sentido. Quanto mais você se mostra com o coração quebrantado, quer dizer, eu não posso sozinho, eu preciso estar junto com você, me ajuda, estou com esse desejo, será que é isso? Mais ele vai se aproximar de você. Tem um princípio que é o seguinte: tudo que você foca expande, tudo que você dá atenção volta para buscar mais. Se você der mais atenção para Deus na sua vida, sem falar para ninguém, no segredo do seu quarto mesmo, em poucos minutos por dia, mas naqueles minutos, sem celular, sem nada, só você e Deus. Se você der atenção para Ele, Ele vai falar com você cada vez mais. Ele te ama. É isso que Ele quer, na verdade. Deus fala com a gente o tempo todo. É a gente que está nos eletrônicos, nas telas e não está ouvindo. E aí sim você vai começar a ter um discernimento do caminho melhor. E você vai ver que os resultados vão fluir a partir daí. Então, trabalhe tratando ele como seu pai. Quando Jesus nos ensinou em aramaico, Pai Nosso, a primeira frase é Pai Nosso que está no céu. Não é um Deus distante, é o nosso papai que está no céu. Se você é pai, se você é mãe, é muito mais fácil você entender minhas palavras do que alguém que não tem filho. Que quem tem filho sabe que faz de tudo e morre pelos filhos. Você acha que Deus, ele gerou carne divina, humana, um único filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós. O que a gente sente pelos nossos filhos, ele já fez por você. Então esse é o ponto. Vou reforçar. Deus não é um garçom. Deus é o seu pai. Deus é o seu criador e ele te ama. Jesus Cristo é o seu mestre, ele te ama. E o Espírito Santo é o sopro que está dentro de você para refrigerar sua alma, para te dar sabedoria, para te ensinar a discernir, para te ensinar a seguir caminhos limpos. E Ele te ama. Então Deus, como um todo, em todos os seus aspectos, te ama. Ele não está aqui para te servir desse jeito superficial do mundo. Esquece esse pensamento. Ele não é o seu garçom, mas Ele é aquele que salvou a sua alma e que quer que você tenha uma vida feliz aqui nessa terra, como todo pai tem. Pare de ser enganado por essas mentiras da internet e abra o seu coração. Eu não preciso te provar nada. Eu só preciso que você abra o seu coração e teste. Só teste isso que eu falei, de coração limpo, sabe? Sem internet, sem TV, sem nada perto. Só teste, comece a conversar com ele. Uma vez por dia, 5 minutos antes de dormir, de manhã quando acordar. Abra o seu coração e faça esse teste. Tente ouvir, entre aspas, os caminhos dele e discernir. E você vai ver uma diferença muito grande na sua vida. É só isso que eu peço. Abra sua mente e coração para a sua restauração. Um bom domingo a todos e até a próxima.